Olá, galera, estamos aqui com mais um episódio na Arca e hoje nós temos aqui um convidado, gente. Assim, olha, eu tô muito ansiosa para essa conversa, tá? Já falar de esporte aqui agora e conectar, né, com o reino de Deus. Amém. Nós estamos aqui com o Germano, nosso professor de educação física aqui de Dublin, o mais requisitado, que dá aula de corrida. Gente, ele tem muita coisa para compartilhar aqui. Fica aqui, isso aqui tem muito a ver com o reino de Deus, tem muito a ver com o seu chamado. Mas antes da gente continuar, A Arca está aberta e roda a vinheta. bom, Germano, obrigado por vir, primeiramente. Eu que agradeço vocês pelo convite. Ele já está acostumado com podcast, tá, gente? Ele é figura pública, tá? Pois bem, a gente sempre costuma, né, começar pelo início da sua vida. Como é que você conheceu Jesus? Tenta dar uma pincelada aí rapidinho pra gente entender e conectar, né, com a sua profissão e como você conectou isso, né, com a fé. Com a fé. Primeiramente, eu sou de Curitiba, né, Paraná. A questão da minha conexão com Deus, ela sempre vem muito novo, muito quando eu era criança, né. A minha família, minha avó, ela era freira, então sempre tem essa conexão. Meu avô, eles acabaram casando e tudo mais. Só que essa conexão na minha vida era sempre foi muito no catolicismo, né, que eu tinha com a minha família, por essa questão da minha avó sempre brigava com meu pai, tinha que colocar ele na catequese, depois crismar e tudo mais. E sempre frequentei muito a igreja católica, missas e tudo mais. Só que eu sempre frequentava a igreja católica, a missa, e eu sentia uma falta de ter um contato um pouco mais forte com Deus. Né, de sentir a presença dele. Eu sabia que ele tinha presença, sentia a presença dele, mas não era aquela presença mais profunda, que acho que a gente, quando começa a sentir, a gente começa a ver um pouco a vida cristã, a gente começa a sentir essa vontade disso. Sim. E eu, cara, sempre gostei muito de ler sobre a igreja, de ler Bíblia e tudo mais, só que não tinha essa presença. E aí eu passei por um período meio conturbado da minha vida, né, uma época de uma separação, de um relacionamento que tinha durado 7 anos e pouco, né, e aí nesse momento conturbado eu comecei a me conectar um pouco mais a Deus, né, eu sempre escutava pessoas, me parava na rua, às vezes aleatório, eu falava assim, Deus te ama muito, Deus gosta muito de você, e eu sempre falava, cara, ele gosta tanto de mim, eu preciso ter essa conexão com ele, eu preciso conversar mais com ele, eu preciso ter mais contato com ele. E aí um dia, era uma amiga dessa minha ex-namorada na época que tive esse término, ela frequentava o Bola de Neve, lá em Curitiba, Bola de Neve Pinhais, na verdade, que é a cidade metropolitana, do ladinho ali. E eu vi os stories delas, eu sempre via, cara, assim, me chamava muita atenção, eu falava assim, cara, que legal, a igreja que legal, bacana, o jeito que eles tocam, essas coisas, né? E aí eu comecei a me sentir muito a se aproximar da situação e viver um pouco aquilo. E aí um dia eu mandei mensagem pra ela, falei assim, eu tenho vontade de conhecer a tua igreja, posso ir? É só ir? Como que é? Né? Como todo bom. É a mensagem que todo cristão quer receber, né? Deixa eu ir na sua igreja, como se a igreja fosse nossa. Porque, na verdade, existe muita diferença, assim, né, da igreja católica com a igreja evangélica, né? Com Então certeza. a gente não tem noção se a gente pode chegar assim ou não, né? Exatamente. E aí eu acho que quem passou pelo catolicismo e depois vem, né, ter essa mudança da igreja evangélica, a gente sente, e até mesmo quando a gente é do catolicismo, a gente pensa, nossa, cara, mas como que é? Será que dá pra ir? É só ir? Não precisa se inscrever em alguma coisa? Foi o meu membership, né? A gente se pergunta nisso, né? E aí eu mandei pra ela, e ela falou, não, cara, pode vir, vem que você vai gostar e não sei o que, tal. E aí, no primeiro dia que eu fui, foi quando eu já recebi o Espírito Santo, já no primeiro dia, né, assim, sabe? Tipo, então, pra mim, foi um contato que eu tive com Deus muito forte naquele dia. Você né? aceitou Jesus no mesmo dia que você foi no culto? Então, aquele dia, assim, eu não foi ainda aceitar Jesus, porque eu tive contato com ele. Eu entrei ali naquela questão eu apaguei aquele momento, tudo mais. Tive aquela presença dele, mas eu não tive ainda aquele momento, eu acho que é a revelação e tudo mais. E aí, só que eu saí, fui pra casa e, feliz da vida, tudo mais, aquela presença, aquele fogo que eu tava sentindo, que eu falei que eu precisava, que eu tinha falta daquele momento. Só que eu cheguei em casa e contei pra minha avó. Minha avó é catolicismo e tudo mais. Deu treta. E aí ela olhou pra mim, ela lembra até hoje, né? Ela olhou pra mim e falou assim, mas Germano, porque minha avó, tem parques e tudo mais, então ela é bem, se um dia vocês conhecerem ela, vocês vão ver que ela é toda fofinha dela. Mas Germano, você sempre foi católica, por que você tá indo lá? Na igreja católica você vai encontrar Jesus igual que você encontrou ali, não sei o quê.
Aí foi aquele dia, acho que foi dos marcos que eu falei isso pra minha avó, e a minha avó olhou pra mim naquele momento e falou assim, realmente você tá certo. Que eu olhei pra ela e falei assim, vó, não importa se eu esteja na evangélica, se eu esteja na católica. Eu acho que o importante é eu ter o contato com Deus, o importante é eu ter o meu momento do meu secreto com Deus. E é onde eu sinto Ele. Se eu sinto Ele mais presente pra mim lá, vai ser lá meu caminho. Se um dia eu voltar na católica e sentir a presença dele ali forte, mais do que eu estava sentindo lá, pode ser que ele está me puxando para me sentir aqui nesse momento, que ele quer alguma coisa nesse momento que eu viva neste local. O importante é a gente ter Cristo no coração e a gente levar Cristo para onde a gente for. Aí ela olhou para mim e falou assim, poxa, mano, acho que realmente aqui você me quebrou, né? Quebrou em tudo. Já começou o chamado evangelístico aí. E aí, assim, ali naquele momento foi que... ela aceitou mais, né? Ela conversou um pouco mais tranquilo comigo, porque o catolicismo tem esse... Sim, eu também vim do catolicismo. Sim. Então tem essa meio... vamos colocar, pode até ser um lado preconceituoso que eles têm, né? Quanto dessa parte. E aí, acho que pra mim foi esse marco de começar a viver lá no Bola de Neve. E aí vivi por um tempo lá no Bola de Neve e tudo mais. Só que daí a vida, né, do todo bom cristão que se converte, chega um momento de se converter, ele acaba se perdendo um pouco também no caminho, até ele realmente se entregar, né? E aí foi quando eu me desviei por um tempo, né, e acabei vindo para a Irlanda. E aí, cara, vim para a Irlanda, na Irlanda aqui comecei a ter um chamado muito grande na minha vida quanto ao meu trabalho, né? Eu trabalho com intercâmbio, né? Além dessa parte de educação física, eu sou formado em educação física, mas eu trabalho com intercâmbio. Então eu tinha um chamado muito grande que eu só queria trabalhar com coisas, só me sinto à vontade, me sinto aproximado, trabalhar com alguma coisa que eu sinta que eu modifique a vida das pessoas. Eu não gosto de trabalhar com algo que eu não sinta que vai ser algo transformador para a vida da pessoa. E aí, comecei trabalhando com intercâmbio, só que fui deixando muito de lado esse meu lado germano do esporte, né? Porque eu no Brasil era formado em educação física, né? Então a gente pulou um pouquinho a parte, mas eu era formado em educação física. Minha mãe desde criança me colocou no esporte, então desde os meus 2 anos de idade até meus 16 anos de idade eu praticava esporte, né? Me formei na faculdade pratiquei esporte, fui atleta de futsal na faculdade. Então, tipo assim, o esporte ele sempre estava envolvido na minha vida, apesar de eu não ter trabalhado especificamente com isso. Sou formado em educação física, mas eu nunca tinha atuado na área, só tinha feito estágios na área. Então, eu sempre trabalhei na área comercial. Quando eu saí da área comercial, eu fui trabalhar com parte de educação física. Infelizmente, eu via que ganhava mais dinheiro sendo vendedor do que sendo professor. E aí, eu não atuava nessa área de educação física. Então, eu entendi que a educação física, para mim, ela se tornou algo que era um hobby. Tá, né? Segundo plano. Segundo plano ali em si. E aí eu vim para Irlanda, deixei esse meu lado de esporte, né? Eu atuava um pouco de esporte aqui, mas não era muito focado nessa parte. Né? Eu sou árbitro de futebol, né? Formado no Brasil, atuei como árbitro de futebol no Brasil, profissional. E aqui na Irlanda cheguei, encontrei um grupo de brasileiros que tinha um campeonato brasileiro deles, apitava lá, mas era o que eu mais próximo eu tinha quanto a esporte aqui na Irlanda, certo. Que era o mais próximo. Mais próximo. Isso. Só que nesse período, meu foco foi realmente no intercâmbio. E eu vivi um período muito bom aqui na Irlanda, mas não era um período ainda que eu posso falar assim, que eu estava ainda no meio período desviado. Né? Você tá há quanto tempo aqui na Irlanda? 3 anos já. Tá. E desde que você chegou, você trabalhou com intercâmbio? Sim, eu comecei a trabalhar com intercâmbio uns 4 meses antes de eu vir para cá. Tá. Né? Ah, legal. Porque eu trabalhava numa empresa, fechei meu intercâmbio, né? Trabalhava vendendo carro. Certo. Era uma que eu estava trabalhando na época. E aí, os 4 meses antes de eu vir, eu acabei saindo dessa empresa, né? Para fazer outras coisas, porque eu não acreditava no vender carro, né? Porque, tipo assim, a gente sabe que tem muita tretagem e eu falo assim, se eu não acredito no produto, seu produto não mexe comigo, eu não vou trabalhar. Não consigo vender uma coisa que eu teria que mentir para uma pessoa. Sim. E aí eu saí dessa empresa, faltando 4 meses para o intercâmbio, e eu comecei a procurar empresas de intercâmbio, até mesmo escolas, porque eu também estava consumindo esse conteúdo que eu viria para cá, e comecei a mandar mensagem, mas para entender como que funcionava para poder trabalhar. Então eu ia viver meu intercâmbio, quando voltasse ao Brasil, eu ia trabalhar com isso. E calhou que eu achei uma que estava contratando na época, mandei meu currículo e os caras quiseram me contratar, né? Okay. E aí foi quando começou a minha parte de trabalhar com o intercâmbio em si, aqui na Irlanda. Certo. Então, cheguei aqui, vivi esse período, mas esse período foi um período de 1 ano e meio, né? Nessa época que eu estava, a primeira época, porque são 2 partes minhas de vida de Irlanda, né? Então eu divido ela o Velho Testamento que eu Novo Testamento, né? Eu brinco com muita gente. Nessa época você ainda não tinha igreja ainda. Não tinha igreja, porque tipo assim, eu tinha
conhecido Jesus, eu tinha vivido aquele momento com ele lá na bola de neve, né? Na época o pessoal tentou me abraçar ali, só que daí a gente... Correu um pouquinho. Escorregou. É, a gente escorregou. A gente escorregou. Eu te entendo. Isso, se desviei. E aí, nessa primeira fase do intercâmbio, realmente era o germano, mais desviado, germano que... Mais desviado não, era o germano desviado mesmo. Não tem como mais nem menos, né? Era desviado. Não estava vivendo o propósito que eu estava vivendo, que Deus tinha pra mim. Certo. E aí, acabei, fiquei 1 ano e meio aqui de Irlanda e voltei ao Brasil. Voltei ao Brasil por conta de escolha própria minha, né? Eu trabalhava com um restaurante aqui na Irlanda como KP, tinha subido para chefe, recebi a proposta de visto de trabalho para chefe de cozinha, né? E naquele momento eu já estava como chefe, já estava largando esse lado do intercâmbio, estava largando essa parte, recebi a proposta, lembro até hoje. E aí eu falo também que é um outro testemunho que eu tenho contra a vida com Deus que tem na minha vida. Eu recebi a proposta de trabalho, naquele dia aceitei a proposta com o meu chefe era polonês, falei, pô, claro que aceito, que é o que eu quero, não sei o que, eu vou ficar aqui na Irlanda. Eu fui pra casa, quando dormi, eu acordei de manhã cedo, meu coração tava assim, mano, não é pra você aceitar. Volta, nega teu visto de trabalho e volta pro Brasil, porque você vai focar 100% pra trabalhar com intercâmbio. Caraca. E aí, cara, quando cheguei no trabalho, falei, orei, pedi pra Deus, falei, cara, será que é isso mesmo, isso aqui? Meu coração não tava em paz, voltei pro trabalho, olhei pro meu chefe na época, pro meu head chef, falei, cara, obrigado pela oportunidade, mas eu tô voltando ao Brasil. Todo mundo, 100% ali do restaurante regalaram os olhos. Falou assim, o que você tá fazendo? Como assim? Do nada, né? Todo imigrante sonha com isso. Nossa. Todo imigrante sonha em ganhar o visto de trabalho e você tá fechando as portas e voltando pro Brasil. Falei, cara, eu tô voltando pro Brasil, vou focar 100% na minha área de intercâmbio, porque eu vou voltar pra Irlanda trabalhando com intercâmbio. É isso que eu quero. Deus tá pedindo para que eu faça isso. Eu vou aceitar essa parte. Só pra gente não perder essa parte, que essa parte eu acho bem importante a gente frisar. Como foi essa sensação? Porque eu escutei essa semana, não, acho que foi semana passada, né? Eu tava na correria. Na semana passada, uma menina que a gente tava conversando em relação a isso, e ela tava falando que ela não sente essas coisas, que ela ainda não sentiu o amor de Deus, sabe? Ela ainda não consegue entender. Então hoje ela tá vivendo mais o racional. Ela ainda não entendeu que a gente vive pela fé, não é pelo que a gente vê, né? E tipo assim, as pessoas quando ouvem você falando, elas podem achar, nossa, veio uma voz e fala assim, Germano, volte, negue o trabalho e volte porque, assim, para o Brasil. Se Deus quiser, ele pode fazer, né? Exatamente. Mas como foi essa sua experiência, Bom, no caso? É engraçado falar sobre essa experiência, porque era uma experiência que eu tive no momento que eu era desviado. Olha, ó. Então, assim, daí é uma coisa que eu falo. Mesmo em todos os momentos que eu era desviado, a minha crença, ela sempre existiu, né? A acreditar e saber que ele era o meu salvador, isso eu tinha, mesmo sabendo que eu estava vivendo num mundo desviado. E a sensação que eu tive foi dormir, eu acordei como se tivesse alguém falando num sonho, e um sonho foi tão real para mim, falando sobre voltar ao Brasil. Olha. Né? Foi um sonho. Mas como eu também já tive momentos na minha vida que ele trouxe pessoas para falar comigo, aleatórias na rua, que falaram uma coisa para mim, e aí às vezes abria a Bíblia, lia ali o capítulo, o versículo ali que estava pedindo, falava exatamente isso, né? Mas não foi essa voz falando, tudo mais, ou às né? vezes é uma convicção. Não foi um telegrama, não foi nada, assim, sabe? Foi realmente um WhatsApp lá escrito God. God. É um número desconhecido, eu não sei jeito. Mas é assim, eu realmente acordei, não lembrava do sonho, mas a sensação que eu tinha naquele momento, a sensação de consciência minha era, Germano, nega, não é isso que você quer. Não é isso que você quer. É como se fosse a minha consciência e o Germano falando comigo mesmo. Germano, nega, não é isso que você quer. E aí vinha alguma coisa, tipo, cara, eu lembro até hoje, assim, se for puxar esse momento, era azul, a imagem que eu tenho é uma parede, tipo, como se fosse azul, né? Com branco, e aí eu penso nessa parte da consciência de falando alguma coisa. Então é o que eu tenho desse momento, sabe? E aí eu falei, cara, mas será que é isso mesmo? É porque eu queria tanto visto e tudo mais. E aí a decisão minha foi que eu dividia meu tempo quanto intercâmbio, quanto aquele trabalho. E aí eu cheguei um dia nesse mesmo dia que acordei, eu fui para trabalhar para o meu negócio de intercâmbio, e a certeza foi porque uma pessoa do meu trabalho, naquele dia, chegou para mim e falou assim, tá tudo bem contigo? Eu falei, tá, cara, tô pessoal pensativo no negócio, sobre meu visto de trabalho, receber proposta de trabalho, não sei o que, tal.
Essa pessoa ela não olhou pra mim e falou assim, nossa, que legal. Em nenhum momento. Ela só olhou pra mim e falou, a única palavra que ela soltou falou, você tem certeza que você quer ficar 5 anos travado nessa posição que você tá? Eita. Porque naquela época o visto de trabalho era assim, que você tinha que ficar 5 anos travado naquela empresa, você não podia trocar de empresa, porque depois a lei mudou, né? Mas era uma época que você não podia fazer essa troca. E aí foi ter essa reflexão, com o que eu tinha sentido pela de manhã quando eu tinha acordado, com o que eu realmente era o que eu queria. E aí foi quando eu cheguei no restaurante à noite, falei pro meu chefe, não quero, muito obrigado, e eu também já tô pedindo pra sair daqui, que eu vou voltar ao Brasil. Já fez tudo de uma vez só. Porque tava bem no fim do meu visto também, meu período de visto aqui como intercambista, que era meu segundo curso, tava terminando, falei, não quero, eu vou voltar pro Brasil, porque eu quero focar nessa área do intercâmbio, 100% para voltar com isso aqui pra Irlanda. E aí foi esse período, passou esses dias, aí eu fiz notes, dei meu notes, né, para sair da empresa, e acabei voltando ao Brasil. Com a empresa, que eu estava trabalhando no intercâmbio, a gente tinha trocado de agência, porque essa agência me aceitou eu ir pro Brasil, trabalhar do Brasil e tudo mais. E aí foram 6 meses que eu fiquei no Brasil, né, ali naquele momento, e ainda estava desigrejado, no que a gente fala, né, vivendo ali o mundo, mas só que assim, a minha mente ela começou a modificando todo esse período, até esse período que eu estava no Brasil. Eu falava, cara, eu acho que eu vou lá no Bola, lá em Pinhais. Aí eu me mudei para uma casa que era mais próximo do Bola, lá em Pinhais. Falei, vou. Só que aquela coisa de vou e não ia, que sempre a gente ficou postergando. E aí, em maio do ano retrasado, esse ano retrasado, porque já tá, foi junho, esse mês. Maio, que a gente tá bem perdido na data. 2025. 25. Novembro. 25. Foi maio do ano passado. Certo. Tá. Maio do ano passado eu recebi a proposta para voltar para Irlanda de uma outra agência, falando, vamos lá pra você voltar, a gente paga tudo para você vir, né, para você fazer tudo mais. E aí eu perguntei pro cara da agência, falei, cara, o que você me vê? Qual que você vê? Qual é a visão de germano tua quanto você é a Irlanda, germano na Irlanda? Aí ele me explicou o que ele via, né, que ele queria alguém para poder estar ajudando ele a tocar crescimento de empresa e tudo mais. Aí entrou naquele meu consenso do que eu queria no momento, falei, então beleza, vamos fechar e eu volto para Irlanda. E aí foi pago tudo para mim voltar, né? Eu não gastei €1 para voltar. É o que eu falei. Quando eu pisei na Irlanda de novo, me lembrei daquele momento, daquele dia que eu neguei o visto de trabalho. Falei, opa, tô aqui. Mas tava sem visto ainda, né? Mas falei, opa, já voltei para Irlanda trabalhando com intercâmbio. E ele me prometeu aquilo. Já tô aqui de volta. Beleza. Cheguei, né? Comecei a fazer meu trabalho normal. Só que naquele momento que eu cheguei, eu já tava com uma coisa na minha cabeça de que eu teria ido no Bola, lá em Curitiba, que eu não fui. E eu cheguei e falei, cara, eu não quero voltar pra minha vida, que eu tinha minha vida desigrejado, minha vida do Velho Testamento, naquele momento. Por isso que eu falo, sou germano do Velho Testamento do Novo. Sim. Eu quero vir fazer diferente essa vez a Irlanda. Né? Eu quero sentir o meu propósito, quero viver o meu propósito. E aí eu já tinha começado a correr. A minha época de corrida, ela começou no Brasil. Nessa volta ao Brasil, nessa primeira volta ao Brasil, né? A parte da corrida. Né? E aí eu já tinha começado a corrida, já tinha um pouco da disciplina, e aí é que entra o ponto do que eu falo. O que a corrida me fez. Ela me aproximou a Cristo novamente. Por quê? Essa volta que eu vim pra cá, eu já tinha começado a correr, como eu falei, e ela me ensinou disciplina. O esporte me ensinou a disciplina. E com essa disciplina, eu queria ter uma disciplina do quê? Eu queria ter uma vida um pouco mais saudável, né? Eu queria ter uma vida um pouco mais de dormir cedo, para acordar mais cedo, para poder treinar, para ficar mais tranquilo no meu dia a dia. Eu queria entregar alguns resultados na corrida, que se eu ficasse naquela minha vida antiga, eu estaria bebendo, até mesmo fumava na época e tudo mais. Não seria uma coisa boa para o esporte. Eu falei, eu não quero voltar a isso aí. Eu falei, a forma que vai me fazer estar mais forte e matar a minha carne, mas não sabia nem dessas palavras na época. Mas o que poderia matar a minha carne, que eu pensava, o que poderia me tirar desse mundo, não fazer isso aí, é eu ir para a igreja. Eu falei, eu gostei, e era uma coisa que eu senti muito bem naquele momento, eu falei, vou voltar. E aí foi quando eu fui lá pro cinema. Né? É porque, querendo ou não, todas as coisas estão interligadas, né? Porque a partir do momento que você pensa, é porque são como que é a palavra? Insights que a pessoa vai ter. Então, se eu quero cuidar mais da minha saúde, não faz sentido esse estilo de vida que eu tô vivendo. Exato. Porque eu vou lá, treino, corro, me dedico e no final de semana eu acabo com tudo aquilo que eu fiz. Então, como que eu faço para sair disso? Aí a gente vai lembrando as coisas que a gente tem que consegue nos tirar disso. Que é quem? Sim. Exato. Mas ele nem tinha noção disso na época. Não, ele tinha. Não. Porque ele já vinha da bola. Não, da mas bola de sobre neve. ele tava falando que
essa noção de se cuidar, de cuidar do templo do Senhor? Ah, Não tinha sim, noção que essa isso já noção eu não tava- tinha. Sim, Com sim. certeza, essa noção eu não Sim. tinha, mas era o ambiente que eu queria procurar que Exato. me tornaria propício a poder me cuidar. Exato. Né? Só que eu não tinha ainda essa noção realmente de que não estava me cuidando, eu estava cuidando do templo do Senhor. Entendi. Né? Onde é a morada do Senhor. Né? Isso eu fui entender depois, né? Então, o que é todo esse processo? Eu já treinava, comecei a treinar em dezembro de 23 no Brasil, como com a corrida, tinha acabado de voltar para o Brasil. Cara, por incrível que pareça, a gente começa para cuidar do nosso, a gente começa teoricamente estético, quando a gente não conhece, né, da palavra e tudo mais. Então eu cheguei no Brasil, eu cheguei gordo, sedentário, fumava, bebia. O kit. Eu sempre fui magro, cheguei no Brasil, eu não tinha um calor, eu não tinha coragem de... Eu sozinho ficar em casa, eu tinha vergonha de ficar sem camiseta, sozinho dentro de casa. Né? Eu me olhava no espelho, tinha vergonha e falava assim, cara, mas eu não sou assim. E aí foi quando eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a correr, né? Que foi assim em dezembro de 23. Só que eu comecei a correr mais ali pra me cuidar de saúde, pra voltar a ser um cara esportivo, que eu sempre fui, né? Um cara esportista lá atrás, de parte do futebol, a parte da arbitragem, sempre me cuidei e tudo mais. Sem pensar nessa parte dessa disciplina, mas estava criando uma disciplina. E aí, quando eu cheguei aqui, eu decidi ir para a igreja. E aí, quando eu fui lá no cinema, comecei a frequentar a Lagoinha. Aí, naquele momento, comecei a sentir mais ali o coração queimar, mais a vontade de queimar. E aí, foi bem na época, ali, teve um batismo em junho. Eu falei, vou me batizar. Entrei, cara, faltava acho que 4 semanas pro batismo. Eu declinei. Mentira. Eu declinei. Voltou pra trás? Eu continuei na de novo. igreja, continuei na igreja, mas eu declinei o batismo. Por quê? Naquele meu momento, eu tava com muito medo, que eu falei assim, pô, uma vez eu fui pra igreja e desigrejei, voltei pro mundo. Entendi. De novo eu fui fazer o batismo. O que eu pensei naquele momento? Falei, será que eu tô preparado para não voltar pro mundo? Esse era o meu medo. E aí declinei, e aí foi quando foi indo os dias, só que aí o esporte sempre foi estando presente em mim ali e tudo mais, né? Aquela disciplina, né? E aí eu sempre, mesmo não indo pro batismo, eu ainda continuava lendo a palavra, todo domingo no culto, tudo mais. E eu tava por um período de maratona. Foi muito bom esse ciclo de maratona, né? Que daí o ciclo de maratona são, às vezes, treinos de 36 km, 34 km, 33 km. São treinos longos. E eu sempre, quando estava indo em treino, eu sempre treinei muito tempo sozinho. E aí, nesses momentos sozinho, era quando eu colocava minha mente no lugar. Refletia, né? E aonde eu sempre conversava muito com Deus. Muito, 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 muito nessas corridas longas. Porque são 2 horas e meia correndo. E era muita coisa que eu conversava com ele. Muita coisa trocando ideia, colocando as ideias no lugar. E aí eu fui para Curitiba para fazer essa maratona. Quando cheguei em Curitiba, como eu estava frequentando a igreja aqui, cheguei em Curitiba, fiz a maratona e eu fui à minha igreja ao Bola, aonde eu frequentava naquele momento. Fui no Bola, o pastor lá, na época, o pastor Henrique, pô, veio, me abraçou, relembrou de mim, lembrou quem que eu era, tudo mais. Falei, pô, fiquei feliz demais com tudo mais ali com a situação. Contei para ele que estava na igreja na Irlanda, estava frequentando. Por aí passou, fui para minha casa e aquela coisa. E no dia que eu cheguei, por incrível que pareça, no dia que eu cheguei na igreja lá, eu comentei com ele que eu tinha me inscrito para o batismo, né? Que ia ter aqui na Lagoinha em dezembro. Só que tava rolando, no dia daquele dia, tava rolando batismo na igreja lá. E aí eu vi o batismo e tudo mais, e aquela vontade. Só que eu voltei para casa, dormi aquele dia. Quando eu acordei de manhã, eu falei, cara, eu preciso conversar, eu preciso ter essa resposta. Eu não tô conseguindo ter essa resposta se realmente é o meu momento de batizar. E aí, como o pastor pastor Henrique, ele era o meu primeiro pastor, eu peguei e mandei pra ele, pastor, mandei até no Instagram dele. Falei, pastor, eu preciso conversar com você. Daí ele, pode falar, Germano. Falei, ó, tá acontecendo isso e isso, eu tô indo me batizar na Lagoinha, como eu te falei, só que eu não sei se é meu momento de batizar. Eu não sei se eu tô pronto, se eu tô preparado. Daí ele perguntou, aí lembra até hoje, ele mandou pra mim, Germano, qual que é o seu medo? Por que você não quer se batizar? Aí eu falei pra ele, cara, eu tenho medo de voltar pro mundo. Daí ele, tá, mas qual que é o sentido do batismo? Ele falou assim, batismo, você vai estar se entregando ao Senhor, você vai estar aceitando Ele. Não quer dizer que você vai virar o Jesus Cristo agora na Terra. Não quer dizer que agora você não vai mais errar. Não quer dizer que você não vai fazer. Mas quem tem que saber se está preparado ou não para aceitar Jesus Cristo é você. Você está preparado para poder aceitar Ele realmente na tua vida, aceitar que Ele é o teu Salvador, que Ele fez uma aliança naquele momento? Você tá preparado para isso? É você que tem que ter essa resposta para você. Mas se o seu medo é sobre você não errar mais, pode ficar tranquilo, porque eu erro,
Você não tá tendo, eu não tô te dando o livre-arbítrio de você errar. Exato. Mas eu tô dizendo que nós somos, ainda somos seres de carne. Sim, a gente vai errar. Né? A gente vai errar. E aí foi quando ele falou isso pra mim, eu falei, cara, pronto, é isso que eu precisava escutar, eu vou me batizar. E aí foi quando ela foi me batizar em dezembro, teve aquele problema na piscina, que não teve batismo em dezembro. Verdade, Caraca, nossa. tinha uma galera pra batizar nesse. Aí foi no outro, que foi aquela galera, nossa, foi acho que 30 e poucas pessoas. Mano, eu vou te falar, eu acho que eu tava no seu batismo, velho. Eu também acho Eu acho que eu tava. tirei foto do seu batismo. Pode ser, acredito que sim, que era Eu acho que muita sim, gente. porque uma galera do meu GC batizou nesse, Aham. que era o da piscina, e não foi, e não aconteceu, e aí batizou depois. Você Depois. batizou nesse? Isso, Eu vou foi. ver na galeria Eu de Que acho que fotos. foi em janeiro, acho que foi janeiro. Eu já- acho que foi. aí Cara, foi que juntou as todo fotos mundo. ficaram... Olha, graças ao Senhor, foi muito bom aquele dia que... Foi ele que tirou foto, não foi eu, não. Cara, eu tava muito emocionado, eu chorar. Como que os caras colocam uma pessoa assim pra tirar foto? Totalmente despreparada. Mano, eu não sei o que embaçava mais. Se era o calor da piscina na lente ou a lente da minha lente. Com as lágrimas, Mas que e aí? legal. E Mas, aí? cara, e aí, tipo, pô, foi o momento que eu desci as águas, aí eu brinco com todo mundo e falo, pô, agora o velho homem morreu, nasceu um novo homem. E aí que é engraçado, porque daí, a partir desse dia, a gente começar a fazer algumas coisas diferentes na nossa vida, né? Que a gente começa a ter, eu comecei a ter meu devocional todos os dias de manhã, tudo mais, comecei a ter um pouco mais de discernimento. E aí foi quando eu até criei o post no Instagram que eu fiz lá sobre falando o que a corrida me fez, que ela me o que a atividade física, na verdade, né? Me fez, que me aproximou de Deus. E é realmente sobre isso, né? Sobre essa parte que às vezes a gente não entende, a gente não está preparado para viver o que a gente está para viver ali, mas ele vai levando com que a gente cuide do nosso templo, do nosso corpo, para virar morada dele ali, né? Então, a disciplina que eu tive naquele momento de viver aquele ciclo de maratona foi a mesma disciplina que depois eu coloquei no momento de fazer meu devocional todos os dias de manhã, que foi fazer aquele momento de ir para o culto todos os domingos, mesmo em chuva, mesmo... Era o que a gente estava falando antes. Mesmo todas essas coisas. A disciplina que eu criei dentro da corrida, dentro daquele meu ciclo de maratona, porque assim, ciclo de maratona a gente tem, ele é muito sugado. E eu brinco até com o pessoal que às vezes estão no Corre Dublin e tudo mais, eu falo, pessoal, na hora da prova, vocês não têm que ficar ansioso para poder entrar e fazer uma prova. Porque vocês já treinaram para todo esse ciclo, vocês já viveram todo esse ciclo, vocês já sofreram todo esse período, né, todo esse momento. Chegou na prova, é o momento de vocês curtirem. Que é a mesma coisa que eu falo para todo mundo quando vai para a igreja. A semana inteira é o momento que vocês sofrem, que vocês fazem devocional, que vocês querem entender e tudo mais, não sei o quê. O culto domingo é somente o momento que você vai estar adorando, vai estar recebendo todas as bênçãos, todas as graças, né? Então são coisas que eu vou pegando do meu dia a dia, que eu vou vivendo ali no esporte, que ele foi me ensinando. Ele foi me ensinando a ter mais essa reflexão, né? Foi me entender um pouco mais do meu corpo, porque a gente está na corrida ali, a gente tem que entender um pouco mais do corpo para saber quando a gente pode entregar mais, quando a gente não pode ter que dar uma segurada, né? São várias essas situações que foi levando a gente. E aí eu falo sobre a questão também do próprio jejum e oração, né? Hoje, para correr, às vezes eu, naquele momento que eu estava desigrejado, não bebia, não fazia as coisas que poderiam atrapalhar para mim entregar o resultado, é a mesma coisa para o jejum, né? Quando a gente vai fazer um jejum, a gente tem que ter uma disciplina para poder viver aquele jejum, né? Para viver aquela situação naquele momento. Então a corrida, ela foi realmente me moldando sem eu saber o que eu estava fazendo. E aí, quando realmente eu desci as águas, foi quando eu comecei a ter um pouco de entendimento melhor do que era esse mundo que eu estava me entregando, que era que eu estava vivendo. E aí que veio uma coisa mais mágica. Porque eu, quando fiz a minha maratona em Curitiba, eu já sentia que eu precisava ter mais contato com Deus. Sim. Foi ali até o momento que eu desci as águas. Quando eu desci as águas, na semana seguinte, foi quando eu abri o Corre Dublin. Por quê? Desde a minha maratona, muitas pessoas me mandavam mensagem. Germano, o que eu faço para começar a correr? Germano, o que eu faço? Acho muito legal a tua vida que você está vivendo. O que eu faço? Como eu faço? E eu sempre pensava, como que eu vou conseguir ensinar essas pessoas? Porque o fato de correr, ele não é você, tem que pegar uma assessoria de corrida, montar um plano de treinamento. Não é. Você quer começar a correr? Coloca o teu tênisinho, vai pra rua. Começa caminhando para correr, caminhando, correndo. Conforme o tempo você gostou, aí você começa a pegar uma coisa mais especializada para você. Mas para começar, é muito simples. Só que se eu falar isso para a pessoa não vai pegar e não vai fazer. Exato. Ela vai fazer a mesma coisa que a gente faz na igreja. Eu vou e não vai nunca.
né? E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que essas pessoas, elas vão, Que atraia. que atraia elas. Só que eu sempre ficava na dúvida. Mas dúvida do quê? Eu tinha muito medo de criar algo e ir duas, 3 pessoas. Hoje tem quantas? 1.500 pessoas no grupo. 1.500, meu Deus. E aí, cara, eu fiquei muito naquele momento. E aí foi o primeiro mês que eu aprendi a fazer oração com propósito. E aí, aí tem os irmãos da igreja, né? O Douglas, que é uma pessoa que, cara, pra mim o coração leva muito... Ele me ensinou muita coisa, né? O Douglinhas. Eu cheguei pra ele e falei, cara, eu preciso saber alguma coisa que eu faço, cara. Não sei o que. Eu tô querendo iniciar todo esse processo. Como que faz? E aí ele me ensinou muito dessa questão de oração. E aí eu coloquei em oração a Deus o propósito do corre. Eu falei, Deus, eu quero fazer, mas eu não quero fazer algo em vão. Eu quero fazer algo que vai modificar a vida das pessoas, né? Que vai transformar a vida das pessoas. Estou recebendo muita proposta de gente que quer começar a correr, mas eu não sei como eu faço isso. Tá. Só que eu também tenho medo daquele medo meu germano mesmo de decepção. Eu criei algo e, tipo, 2, 3 pessoas e seguindo... Faz 4 semanas, tá com uma pessoa e não vai ninguém e acaba morrendo o projeto. Eu falei, eu não quero isso. Então eu preciso saber se realmente, se arde no meu coração, que é se realmente eu vou fazer isso aqui, se realmente é pra me criar. E aí foi indo. No dia que eu me batizei, naquela semana ali de batismo ali, eu recebi aquela questão no meu coração falando assim, cara, agora é a hora de abrir. E aí abrimos, cara, era no final de janeiro. Nossa. Frio lá em cima, né? Galera não queria sair de casa. Tava muito frio. Galera não queria sair de casa, fazer nada. Eu falei, mas vou abrir. Falou que é pra fazer, vamos fazer, né? Vamos confiar. Obedece. Vamos confiar. E aí, eu criei o link do grupo, né? Na época, a Eduarda, que estava junto comigo, que eu conversava muito, que ela ia muito na igreja comigo, eu mandei pra ela, falei, cara, o que você acha da ideia? Ela falou que era maravilhoso. Mandei o link pra ela postou no Instagram dela. E por incrível que pareça, em um dia só, que eu tinha aberto o link, no grupo já tinha mais de 120 pessoas. Caramba! Era eu também. Gente, eu amo correr, mas correr nesse frio não é pra mim, não. Eu corri do corre. Marcelo tá sendo edificado aqui, gente. Ele tá se inspirando pra começar a academia. Germano, só uma pergunta. Quando você desceu as águas que falaram que você matou o velho homem, te contaram que ele sabia nadar? Que você tem que matar ele todo dia? Ninguém falou, né? É todo dia, cara. É todo dia, não é fácil. A gente tava falando, né? Quando a gente pensa no tema, às vezes a gente conversa antes, né? E eu tava falando da importância da disciplina. Como a disciplina do esporte pode estar... você pode ligar a mesma disciplina à busca com o Senhor, né? Então, tipo, quando você fala que você vai treinar e você não treina, a partir daquele momento você abriu na sua mente uma desculpa aceitável. Então você vai fazer o mesmo para todas as áreas. Exato. Então você vai falar, vou ler a Bíblia, a sua mente vai falar, tudo bem que você não lê. Você já falou que você ia correr, não correu. Você falou que você ia fazer dieta, não fez. Então não ler a Bíblia é só mais alguma coisa. E agora quando você começa a cumprir as metas e o seu corpo tem aquela recompensa, você quer fazer isso em todas as áreas. Reflete em tudo, né? Exato. É aquela grande história, né? Não existe pequena mentirinha e grande mentirinha, né? Exato. Mentira é mentira. Mentira é mentira. Então, se você começa... Aí eu falo muito pra galera também mesmo. Você começa a falar alguma coisa pra você vai começar a acreditar. Sim. Você vai começar a acreditar. Aquela história, eu sou ruim, eu não sei fazer essa coisa, não sei o quê. Você vai acreditar que você realmente não sabe fazer. A palavra tem poder. Né? Então, é muito importante realmente você ter essa disciplina. Eu acho que é o foco maior do esporte, é a disciplina, né? O esporte é uma das coisas que, se você analisar, é o que mais evangeliza no mundo hoje, né? É o que mais leva as pessoas para o lado da igreja, se você utilizar o esporte. Sim. Porque ele sempre vai atrair você, né? E a gente não é feita somente de espírito e alma, né? A gente tem um corpo também, que é o que você falou assim, que é todo dia a gente tem que matar a carne, que é o nosso corpo que ele tá cuidando ali. Mas é muito engraçado essa conexão, né? Porque a partir do momento que você começa a cuidar do seu corpo, você automaticamente quer se cuidar mais. Então, as coisas que alimentam a carne, você vai deixando cigarro, bebida, festa, você começa a dormir melhor. Então, sem perceber,
A pessoa que não é nem crente, por exemplo, nem aceitou Jesus, ela já tá tirando, arrancando da vida dela as coisas que alimentam a carne dela. Sem ela saber. Sem ela saber, eu acho que Deus usa isso como isca pra acabar agora que a tua carne não tá tão fortalecida, vem aqui. E você conhece alguém que começou a cuidar mais da saúde, tirou bebida, cigarro, festa e ficou mais triste? Ficou mais gordo? Pois é, gente. Não tem isso, exatamente. Você fica mais bonito, Mais você para de gastar. É só que daí, Não, essa só que parte daí, só que parte daí, ó, aqui na Irlanda tem mais de boa, aqui na Irlanda é mais de Que boa. aí que no começa a Brasil. vir os lookinhos de corrida, os tênis. A única coisa que eu falo que é o alerta que a gente deixa daí na parte do esporte e aí a gente focar nessa questão da ligação com a igreja é a gente cuidar se a gente está cuidando do templo ou a gente está na vaidade. Exato. Nossa, isso é já até um ponto bom pra gente tocar. Eu vou falar agora, perguntar, pra não esquecer. Como que a pessoa consegue entender se ela tá entrando num lugar de idolatria ao corpo ou não? Porque eu já estive nesse lugar. Como eu dancei minha vida inteira, eu sempre também fui do esporte, eu era extremamente vaidosa com o corpo. Eu cheguei a ter bulimia, sofria muito, eu tava magra e eu me achava gorda. Então eu entrei nesse lugar de idolatrar o corpo num nível assim muito, muito profundo. Aí eu comecei a correr. E assim, comecei a gostar tudo mais, mas ano passado, assim que eu casei, Deus começou a mexer muito comigo. Eu não percebia que eu tinha esse problema, sabe? Então assim, eu gostava de me cuidar, gostava. Só que assim, quando eu não ia também, quando eu não corria, quando eu não treinava, eu me sentia mal. Me sentia culpada, e Deus começou a mostrar pra mim que eu tava entrando nesse lugar de idolatrar o corpo, né? Que não é um lugar, Deus, enfim, né? Existem vários tipos de idolatria, esse é um deles, querido. Então, eu fui muito intencional em ficar um tempo sem ficar me cobrando tanto e indo tanto até na academia, claro, me cuidando e tudo mais, mas eu tive que fazer isso pra quebrar essa ideia dentro da minha cabeça, sabe? Porque eu acho que existem esses dois limites, né? A pessoa que não quer se cuidar e a pessoa que é vaidosa demais. O que você acha sobre isso? Cara, é muito simples pra gente analisar se a gente tá indo pra idolatria, né? A gente tá querendo pela vaidade ou a gente tá cuidando do templo. Né? Certo. É simples. Se você tá querendo focar no teu objetivo que você tá querendo fazer pra você, para uso pessoal, supondo, eu quero fazer uma maratona sub 3 horas. Eu, Germano, quero fazer uma maratona sub 3 horas. Mas não é pra mostrar pra fulano, para ciclano, porque é uma meta pessoal. Então, automaticamente estou cuidando do meu corpo para que eu consiga entregar isso aí. A partir do momento que eu quero fazer uma maratona sub 3 horas, porque eu preciso postar no meu Instagram que eu tenho lá uma maratona sub 3 horas, eu já estou deixando de cuidar do meu corpo para mostrar. O fato que você falou assim, vem os lookinhos da própria corrida, né? Eu só vou correr se eu tiver um tênis de placa. Eu só vou correr se eu tiver um óculos baixa pace. Eu não tinha esse problema, eu treinava com roupa de dormir mesmo. Até hoje. Mas é porque na tua época não existia esse boom que a gente teve da corrida. Eu tô treinando em casa, velho. Eu treino de shorts e de chinelo e meia. Só faço o pedalzinho lá e já era. Então, a gente saber trocar esse momento, né, de identificar se a gente está querendo mais postar em Instagram, se a gente está querendo mostrar para o mundo ou a gente está querendo fazer para nós. Para nosso culto. Né? Exatamente, o porquê. Por que eu comecei a correr? Porque eu me olhava no espelho e não me sentia mais o Germano. Então, ali eu não estava querendo mostrar para ninguém, eu não me sentia o Germano. Então, ali eu estava querendo cuidar do meu corpo. Eu me cuidar de eu, Germano, porque eu não me sentia mais ali. É diferente de, eu fui num lugar, fulano falou, teu corpo tá feio. Aí você vai lá e começa a se cuidar, porque o fulano que tu falou que teu corpo tá feio. Pra mostrar pro fulano. Que é diferente. Ali é quando a gente tem essa diferenciação entre nós. Para cuidar do nosso, cuidar do pessoal, para que a gente possa realmente ter o corpo sadio ali para realmente a gente poder servir com mais vontade, servir com mais energia, né? Fazer as coisas para o Senhor, levar a palavra dele para outras pessoas. Eu acho que o fato quando a gente mostra que a gente está tendo esse cuidado do corpo, já é uma forma de a gente mostrar o amor de Deus. Mostrar o amor de Cristo contra nós. Porque a palavra fala que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Exato. Então, como você pode falar que você ama o próximo se você não está se amando, se você não está se cuidando, né? Eu acho que isso é o que mais bate em mim hoje.
Porque hoje realmente eu não tô me cuidando, sendo totalmente sincero, não tô me Fala, Deus. cuidando, né? Tô comendo mal pra caramba, comendo tudo quanto é besteira. Eu tava falando com a minha mãe no telefone, a minha esposa tá no Brasil, beijo, meu amor, te amo. E quando ela chegou lá, eu tava conversando com a minha mãe. Eu falei, mãe, realmente eu engordei muito, tô só esperando a Dani voltar pra a gente passar no nutricionista pra começar a realmente mudar. Porque não adianta você perder peso. Porque dependendo de onde você perder, você consegue achar ele de volta. O certo é fazer uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Entendeu? O problema é que eu gosto de comer, cara. Eu gosto de cozinhar. O meu Mas dá sabe pra o seu você esporte comer de bem. corrida? O meu esporte preferido mas eu é... também gosto de Povo, vem em comer. casa, vamos comer. Eu Eu vou comer todo dia. Eu corro pra comer. Eu também, gente, Eu lembro que a literalmente. primeira vez que eu entrei na academia, a mulher perguntou, e por que você quer treinar? Porque eu quero comer. Exato, sim. Mas e dá pra você Mas comer não tem muito como. bem. Mas saudável. aí eu não posso trabalhar, pô. Porque aí eu tenho que correr 8 horas pra poder comer. Não, mas quando Não, você... tem que achar o equilíbrio. Eu tô brincando aqui, mas é exatamente Porque senão a isso. gente já entra na gula, né? Exatamente, meu amigo. A tal da gula. Mas vem cá, calma aí. Você estava falando de algo e a gente pulou e você precisa finalizar para fechar esse link. Você estava falando do Corre Dublin. Isso. Daí foi quando eu abri o Corre Como Dublin. que você... que ideia que Deus te deu para você começar a atrair as pessoas? Não, aí quando saiu desse momento da minha maratona, muita gente me procurava, né? E aí a gente teve esse boom no Brasil de clube de corrida, de assessorias, né? Desse negócio de corrida, esse âmbito, né? Que hoje a gente vive no esporte. Eu fico muito feliz que quando alguém vem falar pra mim, nossa, mas essa é modinha. Eu fico feliz que é uma modinha boa, né? Porque pô, tá levando a galera pra uma saúde, né? Então, mesmo que alguns levam de uma forma errada ali, né? Querem levar pra vaidade, mas querendo ou não, tá fazendo a galera ter um pouco de saúde, um pouco mais. Com certeza. E ali eu pensei da seguinte forma. Eu comecei a frequentar alguns clubes de corridas, algumas coisas aqui, gringas aqui na Irlanda. E eles visam muito a questão de performance. Performance. E eu falava, cara, mas isso aí não é modificador de pessoas. Performance não é. Uma coisa que se um dia falar pra você que você tem saúde procurando performance, você não tem saúde, tá? Porque performance não vem junto com saúde, né? E é muito seleto também, né? Exato. É pra um grupo fechado, não é pra todos. Não, daí se você não tem aquele pace, se você não entrega aquele tempo ali... A galera já desistiu e a galera já te olha de uma forma diferente. Então eu via que o gringo era muito disso. Só que no Brasil, quando eu tava no Brasil que comecei a correr, eu frequentava ali a assessoria de corrida e a gente ia no parque no fim de semana. O que o brasileiro ama fazer? Resenha. Resenha. Ao fim da corrida é resenha. Ao fim do futebol é resenha. Sempre. Não sei o que, sempre tem a resenha. Qualquer lugar que você vai tem a resenha. E aí eu falei, cara, tá faltando isso. Não tem no grupo de gringo e não tem nenhum grupo brasileiro aqui na Irlanda. Sim. Eu acho que eu vou abrir um clube de corrida pra galera começar a fazer esporte e ter a resenha no final. E ali pra tomar um café, terminar de treinar, vamos tomar um café, vamos conversar e tudo mais. E aí foi quando eu criei o primeiro Corre Dublin, que foi ali no Phoenix Park, né? Acho que foram 6 pessoas no primeiro dia. Aí o segundo já foram, acho que umas 10, 12 pessoas. Aí no terceiro eu fiz um evento de corrida que foi na Padoca. Né? E aí, cara, esse evento foi 40 pessoas. Caramba. E dali começou, cara. Aí começou coisa exorbitante, até a gente chegar a treinos que a gente fez esse tempo atrás de 117 pessoas. Uau. Né? Brasileiros. Então, assim, eu coloquei o Brasil no Corre Dublin. Eu coloquei o nosso jeito brasileiro. O nosso jeito brasileiro, essa parte de ter essa resenha no final. Só que nunca deixei de ser o Corre ter o objetivo dele central, que era modificar a vida das pessoas, fazer as pessoas terem alguma coisa para poder viver aqui na Irlanda. Né? Viver algo aqui que era o propósito de Deus quanto ao projeto. Né? O projeto foi por quê? Porque muita gente procurava, eu, Germano, quero começar a correr, quero sair do zero para fazer alguma coisa, né? Cuidar um pouco do corpo. E aí o propósito de Deus era o quê? Realmente, fazer a galera cuidar do corpo e tudo mais. Então sempre sendo fiel a esse objetivo. Chegou um momento que alguma coisa começou a querer dar aquela escapadinha, mas daí vem o aviso, veio a galera, a gente começou a conseguir ajustar, trazer de volta para o caminho que ele está fazendo, né? Para o caminho que ele tem, o objetivo dele, que é o que a gente quer transformar ele para realmente modificar a vida das pessoas na Irlanda. O que você falou é muito importante sobre virou uma moda, só que é uma moda boa. É porque para algumas pessoas, e geralmente é quem não tá fazendo, virou uma moda. Mas quantas pessoas tirou da depressão? Quantas pessoas tirou de outros vícios? Porque a nossa mente ela é programada para ser viciada.
Então, se você é viciado em bebida, cigarro, você vai ter que trocar esse vício por um outro vício. Que você troque por um vício bom. Então, que você troque por... Agora, eu sou viciado em corrida, beleza. Até o momento que você acha o equilíbrio. O equilíbrio, exato. Então, tipo assim, tem um limite aí, não vai Também até lá, é. entendeu? Você tem visto frutos desse tipo no Corre Dublin? Sim, eu já recebi mensagens, né, de pessoas no Instagram. A gente fez uma época também, mandamos um formulário pra galera falar o que achava do corre. A gente já recebeu, dentro do formulário, até hoje não sei quem é a pessoa, mas no formulário a gente recebeu que a pessoa falou que estava em depressão, quase um período de se matar. E aí quando viu o Corre Dublin, ele viu, cara, eu só queria fazer alguma coisa. E vi um grupo de brasileiros junto, falei, eu vou lá vai ter pessoas para mim conversar, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente vive na Irlanda uma situação mais complicada, né? A pessoa tá longe do Brasil, longe da família e tudo mais, e eu falo para todo mundo. O Corre Dublin, ele se tornou família de muitas pessoas. O Corre Dublin, ele se tornou a companhia de muitas pessoas pro final de semana ali naquele momento, né? Então, é o que transformou. É o que transforma quando a gente tem aquele flatmate, que a gente se torna a nossa família também, aqui dentro da Irlanda. E aí as pessoas, elas começaram a ter essa visão dentro do Corre Dublin de realmente, vou lá para socializar. Não vou para correr. Eu vou lá para socializar. Já vi pessoas virem falar para mim, Germano, muito obrigado por esse teu projeto. Toda vez que eu posto alguma coisa sobre o Corre Dublin, muita gente vem falar para mim no meu Instagram, fala assim, Germano, você é um cara abençoado por Deus, parabéns pelo projeto que você está fazendo, isso aí é maravilhoso, da forma que você toca. Uma coisa que ninguém sabe, às vezes as pessoas pensam, tem valor pago? Não tem, cara, é 100% gratuito, foi 100% gratuito, foi criado até hoje, sabe? Então, é claro, vai chegar um momento que as coisas começam a crescer, que a gente precisa alinhar algumas coisas, vai começar a ter alguma estruturação que vai precisar ser paga para poder melhorar a estrutura e para melhorar o projeto para eles, né? Mas o básico mesmo, tudo que a gente fez até hoje foi sempre se entregando, sempre servindo, né, as pessoas, sempre entregando realmente o amor pelo esporte, né? Que é o que a gente acredita, que ele transforma a vida das pessoas. O esporte ele vai transformar um ambiente. Tem pessoas que foram ali, que começaram a frequentar a igreja por causa do corre, porque foram começar a frequentar o corre, começaram a me seguir, começaram a ver que eu frequentava a igreja, começaram a ir na igreja, né? Então, sim, são N fatores que hoje o corre realmente ele vem modificando a vida das pessoas. Eu entendo algumas estratégias que Deus usa para atrair pessoas, né? Eu comecei a ler um livro que ele é guia prático, manual prático do evangelismo, né? Então, tipo assim, às vezes se você chegar para algumas pessoas que estão no mundo hoje e falar assim, vamos na igreja? A pessoa vai falar, na igreja, mano? Você tá doido? Vou nada, olha tudo que eu tô fazendo e tal. Agora você chega pra pessoa e fala assim, vamos pra um churrasco em casa? Vou fazer um churrasco em casa hoje? Vamos? Aí a pessoa, churrasco, nós, bora. E ali você começa a mostrar para a pessoa o que você vive, né? A forma que você trata a sua esposa, a forma que a sua esposa te trata, a forma que você recebe as pessoas, como você recebe as pessoas em amor, como você trata as pessoas, e ali você já está evangelizando. Exato. Então hoje o Corre, ele está fazendo exatamente essa mesma coisa. Então a forma que você recebe as pessoas, a forma que você trata as pessoas ali dentro, aí as pessoas gostam de você, vão buscar saber o que você está fazendo, o que você está buscando, aí vê que você está buscando Deus e fala, ó, ali está um sinal. Então isso é uma forma de evangelizar. É uma forma muito grande. Porque, vamos supor, hoje, você chega e fala assim, o Corre agora é um movimento evangélico. Cara, por mais que seja necessário muitos movimentos evangélicos, o fato de você divulgar para o mundo que é um movimento evangélico, ele acaba afastando algumas pessoas. Tem que ter estratégia, né? Tem que ter estratégia. Quando você fala assim, ó, é um movimento evangélico, ele trava ali. Então, é uma estratégia. Cara, fala só rapidinho pro pessoal como que eles fazem para encontrar vocês, o Corre Dublin, quem quer participar, como é que funciona. Tá. O Corre Dublin, né? A gente tem lá a página do Corre Dublin, né? O @Corre Dublin. Só procurar no Instagram, lá tem na bio, tem o link para entrar no grupo do WhatsApp. E vai lá ter as informações. A gente tem daí, mandamos sempre no grupo lá os informativos, quando vai ser os treinos, né? Que a gente tem na quarta-feira e aos fins de semana, né? Ou é sábado ou é domingo. Ele pode encontrar ali toda essa parte do treino com a gente ali. A gente sempre está divulgando por ali. Então é bem mais fácil, bem tranquilinho. Pegando essa parte que você estava falando ali sobre estratégias e tudo mais, tem que ter estratégias, tem que ter. E aí, mas o que eu sempre deixo bem claro para todo mundo que ali é um movimento cristão. A galera sabe. A galera sabe muito bem que ali é um movimento cristão. Sim.
E disso que veio o corre, ele fez eu servir a igreja, né? Então vamos falar sobre servir a igreja. Eu sempre tive vontade de servir a igreja, né? Sempre tive vontade de fazer parte da igreja em si mesmo. Eu tive um primeiro momento que a corrida ela me trouxe, vamos colocar, foi lá no Hero. Certo. Que aí foi quando eu fiz aquela Pra corrida. quem não sabe, ele serve, né, num dos ministérios de esporte de corrida da nossa igreja. Isso, então foi pro Hero que a gente fez lá primeiro aquela questão do aquecimento. E tava iniciando ali uma chaminha do Champions, que aí agora virou, né, o Champions. E aí o Champions ele vem na questão de a gente tá levando a galera para começar a correr, a começar a viver. E aí eu falo para vocês que eu tô vivendo hoje no Champions o mesmo processo que eu vivi no Corre W. Que é engraçado, que estão pessoas que estão indo no Champions, mandando mensagem para mim no meu Instagram, falando assim, cara, você me inspira, sabe? Uau. E aí a gente fala assim, pô, se a gente é inspiração, a gente tá fazendo coisas boas, né? Sim, sim. Dificilmente a gente tem inspiração de coisas ruins, né? Sim. Não, mas é muito legal, assim, isso tá acontecendo dentro da igreja, porque eu acho que cuidar do templo de Deus, né? A gente tá falando sobre corpo, alma e espírito aqui, e cuidar do templo, né? A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo, nosso corpo. É uma coisa que o cristão falha demais, deixa muito de lado. A gente foca muito no cuidar do espírito, cuidar da alma, cuidar do espírito, cuidar da alma, mas o corpo fica muito de lado. Quantas pessoas, né, têm problema de saúde, tá fora do peso, enfim. E aí vem um outro problema, porque se a gente não tem a nossa máquina funcionando bem, como que a gente vai cumprir nosso chamado nessa terra por muito tempo? Sim. Fala aí aquele ditado lá. A Ju vai contar um ditado pra vocês. Não, vou falar errado. Fala aí. Não, fala errado aí eu corrijo. Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Esqueci. Fala! Eu cuidei da mensagem, não cuidei do cavalo. Isso. O cavalo morreu e eu não pude entregar a mensagem. Exato. Então, assim, Deus te deu um cavalo, meu filho. Se você não cuidar do cavalo, como é que você vai entregar a mensagem? Eu acho que uma referência que a gente pode pensar sobre isso é o Luciano Subirá, né? O cuidado que ele teve com o corpo dele. E ele contou, não sei se vocês viram, vou contar bem rápido aqui. Ele falou que ele chegou um dia pra falar com um pastor que também era bem gordo na época e tinha emagrecido. Ele falou, o que aconteceu? Que você emagreceu e tal. Aí o cara pegou e falou, eu morri. Aí ele, tipo, como assim? Ele falou, eu morri. Eu fui pro hospital com uma parada cardíaca. Uau. E eu lembro exatamente o horário. Eu tava fora do meu corpo. Eu tava deitado, o médico, a minha esposa, eu lembro a hora no relógio, o médico já tinha anotado o horário do meu óbito. E eu lembro de eu estar olhando pro meu corpo e sentir uma presença atrás de mim que falava, tá vendo aí? Matou o cavalo. E eu lembro que ele falou, gente. Deixa eu tentar só lembrar, que ele fala que as pessoas ainda estavam falando, nossa, meu Deus, por que você levou ele? E ele falava que Deus ainda falava assim pra ele, tá vendo? E ainda estão me culpando. Nossa. Ai, gente. Você não se cuidou, você não se cuidou e ainda estão me culpando. Tipo, você levou ele tão cedo, por que você levou ele tão cedo? Nossa. Não fui eu que levei. Foi ele que não se cuidou. E aí aquilo pra ele deu um estranho, tipo, e ele fala que tá anotado, ele conversou com a esposa e com o médico, e ele lembra de fora do corpo a cena que aconteceu. Tem tanta gente até que sofre de depressão. Às vezes a pessoa não tá fora do peso, não tem problema de saúde, mas ela tá tão depressiva pelo fato dos hormônios, ela tá tudo desregulado. Às vezes a gente tá falando de esporte, mas também ir no médico, fazer exame. Porque uma vez eu tava com problema, assim, eu achei que eu tava depressiva. Eu falei, gente, será que eu tô depressiva? Será que eu tô com demônio? O que tá acontecendo, gente? Eu sou crente, eu não tô no pecado. O que tá acontecendo? Juro, eu fiquei, assim, frustrada, porque tava demais. Aí eu fui no médico, eu tava toda, assim, desregulada. Sério, aí, enfim, resolvi isso e voltei pro meu normal. Então, amor, fica aí a dica. Mas assim, Germano, você que é mais experiente nesse assunto, porque a gente vive esse assunto, né? Ele já sabe falar do rolê. A gente vive da parte de cá que não tá se cuidando. Na verdade, o Marcelo vai começar a viver isso, gente, em nome de Deus, vai orando. De quarta-feira tem, né? Vou entrar no grupo hoje. Só toma cuidado, porque depois do treino a galera come um Okber lá. Não, tudo bem. eu como só a banana. E o morango. Gente, passada. Pronto, vou ter que correr o dobro. Aí, ó. Calma, vamos lá. O que você poderia falar pra galera aí que não se importa tanto com cuidar do templo do Espírito Santo? Tá.
E ainda bom que você já falou que Pode já estava aqui bater, exatamente tá? aqui, né? Na Bíblia, né? Amém. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23. Amém. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo. Que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eita. Então, na própria Bíblia já diz, né? Que É. quando ele vir rasgar os céus, ele não vai pegar só a sua alma e só o seu espírito. O corpo vai junto também. Não, o corpo vai ser ter- glorificado, vai ter né? uns que vai ser difícil ele Gente. levantar. O arrebatamento vai acontecer, vai ter uns que vai ter que puxar vai ter que vir uns anjos de alta patente pra puxar a galerinha mais pesada. Eu não Mas- vou ser, eu não vou ser, Senhor, eu não vou ser esse pesado. Meu Deus, é. Eu vou me cuidar, tô falando sério. Mas é ó. porque Ó, eu me comprometo aqui, ó, Gente. com a arca que eu Aí, vou me ó, cuidar. tá registrado. Tá registrado. Sério, registrado, palavra hein? de que é sim, Tá sim, não, registrado, não. sabe, né? Palavra Sim, sim, não, não. exatamente. Porque é exatamente isso, né? Se a gente não cuidar do nosso corpo, a gente não vai ter saúde para poder adorar o Senhor. A gente não vai ter o mental, porque se você não cuida da tua saúde, foi o caso que isso aconteceu contigo. Tudo aquela parte do teu corpo tá todo desestruturado, hormônio errado, tudo mais. Porque a máquina, Deus é tão perfeito que ele fez uma máquina perfeita, É. né? E é engraçado porque ele fez a máquina tão perfeita que até quando você tá fazendo alguma coisa errada, ele faz com que a máquina funcione. Sintomas. É. Pé. Só que começa a dar alarmes, exatamente, Exato. começa a dar sinais, né? Então, ele faz essa máquina tão perfeita que, se você analisar o cuidado, ele faz essa máquina ela se tornar realmente para poder viver o extraordinário que ela pode Exato. fazer, Aham. né? Ela entregar o máximo dela. Uhum. Então, se você não cuidar do teu corpo, você não vai ter o teu espírito bom, É. né? Você vai estar vivendo uma situação, às vezes, que você não vai conseguir pensar de uma forma certa do que você está vivendo no dia a dia. Às vezes você vai deixar a ansiedade. Tem muita gente que às vezes, você pode ver, quando você está sem comer, o que você fica? Você fica nervoso, fica estressado. Sendo nervoso e estressado, você não consegue pensar direito. Às vezes você vai ser mal educado com uma pessoa. Aí já né? peca, Aí já vai peca. dar lugar pro capiroto. Então, Eita, é tudo aquela questão que vai levando, né? O efeito dominó de todas as coisas que vão levando. Nossa, efeito dominó, exatamente. Então você precisa ser realmente. É Não precisa, então, sempre estar com esse cuidado. Se você não tem esse cuidado, as coisas elas começam realmente a sair do controle, né? Você a perder Porque, o controle. assim, você não cuida do seu corpo. Aí você começa a ser afetado, né, na mente, assim, você fica ansioso, você fica estressado, você fica depressivo, os hormônios começam a desregular. Aí isso automaticamente já afeta seu dia a dia com Deus. Sim. Você já não tem paciência de ficar fazendo seu devocional, de parar para ouvir o Senhor. Você tem dificuldade de ouvir o Senhor porque você só tá nos seus pensamentos. Então é um efeito dominó, assim, gente, que, pelo amor de Deus, não. É porque Cuida do corpo. Deus é perfeito em tudo, né? Porque ele fala, né? De tudo que podes guardar, guarde teu coração. Porque ele é o centro das suas emoções. E tudo isso tá ligado às nossas emoções. Porque as pessoas que não se cuidam, eu tô falando as pessoas, tudo tá ligado no emocional. 100%. Então, frustrou, se não tem um escape saudável, você escapa pra onde? É que quando fala, cuida, como é que é o versículo que você falou agora? Do centro das suas emoções. Porque quando fala de coração, tá falando de alma, né? Uhum. E na alma tá os nossos desejos, emoções, Exatamente. sentimentos. E Exato. aonde, quando o corpo é afetado, é onde primeiro Exato. vai sentir. Exato. Aquela grande história, né? Da própria ansiedade, né? Uhum. Se você deixar a ansiedade tomar o teu corpo, você já deixou ela se transpor do teu espírito. Então você acaba deixando de viver o espírito ali naquele momento. Sim. Então você tem que tomar muito cuidado com as tuas emoções. Né? E aí voltamos àquele ponto da disciplina. Sim. Quando você tem essa disciplina, você consegue E tomar melhor. querendo ou não, isso é falta de Deus. Porque se você deixa o emocional te dominar e você foge para outra coisa, significa que sua dependência não está em Deus. Que é o... Porque se a sua dependência está no Senhor, quando alguma coisa te frustra, você tem que ir para Ele e não para as outras coisas. Quanto mais você despejar... como que é que fala? Não é objetivos que fala, mas quanto mais você despejar... Não é vontade, como se fosse uma vontade Sim. nas coisas terrenas, Uhum. mais simboliza para você que você tem falta de Deus. Exato. Porque você não tá vivendo ali aquele ponto com Deus ali. Exato. E daí a gente coloca naquele ponto do cuidado do corpo, né? Quanto mais você quer, eu preciso ter um corpo bonito, maravilhoso para tirar uma foto, Sim. para postar no meu Instagram.
a gente começa a viver mais aquele momento da vida terrena que a gente Exato. quer, que a gente quer mostrar para os outros, que a gente tá ali. E corpo forte não quer dizer saúde. Exato. Corpo forte não quer dizer que você está cuidando do templo do Senhor. Tava Sim. magrinha ali, enfiando dentro da água, É. pra vomitar. Olha os fisiculturistas morrendo com Fisiculturista. 35 anos. Exatamente. Porque é exatamente isso. Então, se a sua dependência estiver em Cristo, porque assim, graças a Deus hoje estamos na igreja. Mas aí a nossa fuga é para onde? Uns fogem para comida, uns fogem para série, outros vão dormir. Uhum. Só que se você não tá dentro da igreja, você faz o quê? Você foge pro cigarro, pra bebida, Se o seu pras relacionamento, se o drogas. seu relacionamento com Deus estiver fortalecido. Entendeu? Você conhece aquela pastora Raquel? Ela emagreceu também, ela era bem gordinha, ela emagreceu. Ela gravou um podcast, né, que ela tá assim, chibatada, ela não tá nem aí. E ela falou assim, o seu estômago não é o seu senhor. E às vezes nosso senhor tá na comida, né? Às vezes a gente... Exatamente. Nosso Deus é a comida, nosso Deus é o remédio, nosso Deus, né, enfim. Cara, quantas vezes Quando a gente chega exagera em casa algo. era isso? Tipo, Então, tô triste hoje, é Jô. muito real Vou isso. fazer o quê? Fazer uma comida mal gostosa aqui. Fazer uma lasanha. Eu acho né? assim, a palavra de Deus fala, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente tem esse temor do Senhor, todo lugar que a gente vai, tudo que a gente tá fazendo, a gente tá carregando esse temor. Exato. Então, antes da gente decidir ter alguém como o Senhor, ou a comida como o Senhor, ou até o corpo como o Senhor, o esporte como o Senhor, né? E Sim. acaba exagerando nisso, a gente tá saindo, a gente perdeu A gente o perde a essência. conhecimento, né? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tirou esse temor e não negou a si mesmo, a gente acaba perdendo a sabedoria. Sim. Que a Bíblia fala que Que é o vem através do temor. Porque se é o princípio, é o começo. E se você já tirou ali, você não vai Não, isso encontrar. é muito real. Nossa, Exatamente. gente. E aí você começa a ter alguns problemas que, cara, se você perde o temor, qualquer coisa que eu fizer, eu tô ganhando a liberdade de pecar. Exato. Né? Eu tô ganhando a liberdade de fazer ali, depois eu peço perdãozinho e as coisas resolvem. E a gula é um pecado, gente? É. Não se Esse esqueça. é o não falado, né? É o pecado não falado. É que a gente ironiza, né? O crente gente. come demais. Nossa, isso Tudo é um vira ótimo comida. ponto. Isso é um ponto maravilhoso. Festa de crente tem comida demais. Gente, mas Por quê, né? gente do céu, olha o diabo entrando. É sério, porque querendo ou não, a gente. Isso é a coisa mais comum. A gente desconta a nossa frustração na comida. Tipo assim, eu acho que todo mundo gosta de... Gente, eu amo comer. Eu como mais que o Timo. A gente foi não, no mas kebab. também. Não, tá. Não, deixa porque eu o falar. time não conta, né, velho? Não. A gente foi no kebab 2 dias atrás, né? Aí eu comi e tal, meu kebab. Aí ele comeu, eu vi que ele deixou um restinho. Eu falei, você não vai comer? Poxa, aí ele ficou na minha cara assim, eu vou comer. Aí ele, nossa, eu não esperava. Eu falei, como vocês não esperavam? Vocês quase não conhecem? Era pra ser Mas o contrário. eu queria pegar Era pra dele, ser né? o contrário. Gente, mas faz parte. Mas assim, eu não vivo comendo besteira todo dia. E eu gosto de me cuidar e etc. Sempre fui assim. Então eu sempre tive um equilíbrio muito bom, sabe? Então, assim, comer é bom. O que a gente vai. Gente, porque a gente não bebe, o que a gente não vai pra festa. A gente gosta de comer. O problema é não ter um equilíbrio. Exato. Não tem equilíbrio. Comer, o fato de comer, não tem problema, porque é o que a gente tá falando. Corpo forte não quer dizer que é sadio. Corpo magro não quer dizer que também tá sadio, né? Você pode encontrar uma pessoa que ela tem ali, ela pode não estar sobrepeso, mas ela pode ter a composição corporal dela, Sim. pode ser que ela tem mais massa corporal, mas quer dizer que ela é saudável? Exatamente. Porque ela come de uma forma diferente. Ela come coisas saudáveis, né? Entendeu? Ela tem uma educação alimentar, né? Que é o fato que a gente fala. Toma muito cuidado da vaidade. Se você começa a ter aquela questão da vaidade, porque eu estou gordo, eu preciso emagrecer, porque eu preciso ir pro Brasil, passar as férias lá e preciso tá no shape. tá no shape bonitinho na praia. A gente já tá indo pra vaidade, né? Já tá indo pra essa situação. Isso pode terminar. Então, Gente, perdão. não, pode falar, pode falar. Pode falar? Pode. Nossa, eu odeio cortar. Não, é só pra não esquecer. Ela veio do Faustão. Ai, gente, eu sou igual Faustão às vezes, né? Ai, Faustão. Aprendeu bem. Aprendi bem, né? Misericórdia, tá? Repreendi, gente. Tá. Esqueceu. O outro oposto também. Ô, louco, meu irmão. O outro oposto de que... Porque a gente tá falando muito da pessoa que come. Mas, por exemplo, quando eu me converti, eu tinha acabado de entrar no Faustão. Então eu comecei a entrar numa neura muito grande de corpo. Eu queria ser muito magra, modelo, passarela. E daí, minha alimentação era maçã,
alface e ovo, não tô zoando. E todo mundo até me zoava, e eu não sofria, comia assim, plena e tal, mas chegou num momento que eu já não tinha mais gordura corporal, tipo, o meu período menstrual começou até dar uns chute ali, porque afeta. Com certeza. E então, assim, a gente tá falando muito de quem come, mas também quem não come. come. E eu poderia, tipo assim, ter tido um piripaque. Tive, né? Tive bulimia, sofri com isso durante 1 ano. Machucou tudo a minha... O engraçado é porque a gente fala isso aí, é aquela história, né? Pega um carro, coloca muito óleo nele, o motor vai estragar. Coloca um pouco óleo, o motor estraga também. Olha só. Que é o que eu falo da máquina perfeita, né? A gente precisa realmente ter os alimentos, a gente comer os alimentos para ter aquela síntese toda de nutrientes que a gente precisa ter o corpo para a parte hormonal funcionar, para a parte de circulação funcionar, senão não funciona. Senão a máquina ela para de funcionar. Perfeito. Nada menos do que uma máquina perfeita que ele fez, né? E aí o corpo ele não vai aguentar. Ele vai, por um momento, ele se adapta para poder aguentar, mas chega uma hora que ele vai pifar. É que o mal do ser humano é que, tipo, às vezes a gente esquece que tem pessoas que estudaram pra isso, né? É. E aí a gente acha que a gente sabe mais que elas, né? Nada a ver, come isso aí que ele falou, não. Então, tipo assim, tem as pessoas que estudaram, que falam assim, ó, come tanto de arroz, tanto de feijão, tanto de frango no café da manhã, troca isso no almoço, no jantar e tal, tudo certo, que é o equilíbrio perfeito. É como Sim. você falou, é colocar no carro gasolina, o óleo no motor, o lubrificante, o isso e aquilo. Então, é um equilíbrio, achar um equilíbrio. Eu brinco que eu falo que a frase do inimigo, do demônio é tudo na vida é equilíbrio. Não é tudo na vida. Mas tem coisa que você precisa ter equilíbrio. Sim. Né? Tem coisa que não existe equilíbrio. Eu vou na que é igreja negociável. de domingo e quarta, mas nos outros dias eu vou no mundo. Não é equilíbrio. É equilíbrio na Entendeu? comida. Tem coisa, amor. exato. Na Só comida. na comida. Na comida. O resto é sim ou não. Tá com Deus, não tá com Deus. Não tem essa não. Tapa na Senão sua vai cara. ver demônio, fala pra eles. Não, vai ver? Vai te pegar. Eu te vejo. Pega mesmo, gente. Não tô zoando, não. O mundo Sei espiritual bem. existe. O mundo espiritual, já vamos falar sobre o mundo espiritual agora. Mundo podcast. Ela gosta, a Ju gosta desse tema, por Ah, isso que a gente, gente eu sofri brinca. demais com isso. Aquelas, se você quiser saber disso, vai pro meu testemunho. É outra história. Tem alguns aí pra trás, viu, gente, que ela Gente, contou. A gente tá misturando tanta coisa aqui, meu Deus. Eu tô com Mas é só no Nosso final, produtor fica deve tranquilo. estar, meu Deus, o que eles estão falando? Ué, esse Ué. final aqui, ó, tá literalmente na mesa na mesa da arca aqui, tipo, Todo tipo de Tranquilo. bicho. todo tipo de bicho. Não que a gente seja bicho. Ai, gente, tô piorando a situação, né? Vamos aquelas... Dois burrinhos e um jumento. Alguém falou, né? Nossa, vamos começar a arca. Tipo, a pessoa falou, nossa, me sinto um animal, né? Tipo, Não, ela falou, cadê os burrinhos? cadê os... Enfim, né? É isso, gente. É isso, gente. Mas, bom, deixa uma mensagem, então, pra gente finalizar essa conversa. Pra aquela pessoa, de fato, que tá falhando em se cuidar. Não sei. Fala aí o que Deus colocar no teu coração. Já tô perdida aqui, já nem sei mais o que eu tô Já falando. me perdi. Já apanhei Se muito. perdimos, desculpa, Já se perdimos. Já apanhei muito aqui hoje. Cara, acho que quem tá numa vida que não tá acompanhando o cuidado quanto Deus, né? Eu vou colocar o meu exemplo, né? E aí você pode estar se pegando em casa ali e pensando, pô, eu chego aqui, me olho no espelho e não tô mais me reconhecendo, né? Eu tô indo fazer uma coisa que eu fazia antes com uma tranquilidade, às vezes, caminhar uma quadra, não consigo caminhar uma quadra porque eu tô ofegante e tudo mais, né? Isso seja um sinal de que a gente tá deixando de falhar numa das coisas que Deus nos deu mais importante, né? Querendo ou não, o nosso corpo ele é uma das coisas mais importantes, né? Sim. Que é o que carrega o nosso espírito, né? Enquanto a gente está nessa vida terrena para poder propagar a palavra dele, né? Então, se você está vivendo hoje uma situação dessa, se você quer ainda, você sente o chamado de Deus no teu coração, que você tem alguma palavra, que você queira viver o teu propósito na Terra, você tem que cuidar da máquina. Se não cuidar da máquina, as coisas não funcionam, as coisas não vão, né? E através disso, você pode ser uma pessoa que você está modificando a vida de outras pessoas na forma de exemplo, mostrando que você está tendo esse cuidado, né? Então, é muito importante você viver isso, viver dessa forma, desse cuidado, com o nosso equilíbrio que a gente está falando, né? Também não querer focar em muito além, porque aí eu falo do meu período quando eu estava em treinamento para o Ironman, que eu desisti. Por que eu desisti? Porque eu sou amador, eu não sou profissional. E aí quando eu vi que eu estava me tornando minha vida como um profissional e me frustrando
porque eu não estava entregando os treinos, eu vi que estava deixando de ser algo sadio para mim e estava se tornando uma obrigação, né? Isso quando se torna essa obrigação que a gente está tendo ali é para um profissional. Ele tinha que ser algo para mim gostoso, que eu estou cuidando do meu corpo, que eu estou me sentindo feliz. A gente estava falando disso antes aqui com o Wesley. Então você tem que tomar muito cuidado dentro dessas partes, né? Que é você ter esse equilíbrio real mesmo, equilíbrio que você está se cuidando para você está se cuidando do teu corpo para você se sentir melhor, para você fazer as tuas funções naturais do dia a dia melhor, né? E não é se cuidando para poder entregar da melhor forma possível aquele tempo que você queria, né? Foque em você. Foque na vivência, foque na comida, foque em algo gostoso, que seja prazeroso para você. Que se for prazeroso, né, para você, na forma correta, né, prazeroso que eu falo assim, que está entregando algo que está te deixando feliz, né, e não pecando, é a forma certa que você tem que levar a tua vida. Que é o que eu me levei, que é o que eu me liguei, né. Eu queria ter uma vida mais saudável, mas para ter uma vida saudável não cabia eu estar fumando, não cabia eu estar bebendo naquele momento. Larguei aqueles dois mesmo sem estar na igreja, sem saber o que eu estava fazendo na minha vida ali. Né? Larguei os dois. A vida de balada, acho que a grande maioria de todo mundo que hoje vivia essa vida de balada, a gente larga essa vida de balada. Tentei ainda viver a vida de balada com o lado do esporte. Não bebia na balada, mas bebia água. Só que daí eu ficava acordado até tarde. E chegava e ia acordar no dia seguinte para fazer o treino. Então não cabe essa questão de quando você já realmente está cuidando do seu corpo, cuidando do templo, para você poder viver essa vida. Então é só tomar realmente o equilíbrio e com calma, né? E sentindo os sinais do seu corpo. Se você está demais, diminui. Se você está de menos, também tem que aumentar um pouquinho mais ali, né? Deixar o equilíbrio, né? Exatamente, aumentar o equilíbrio. Perfeito. E ter a disciplina, né? Eu acho que é o principal, né? Ter a disciplina e aí levar essa disciplina que você vai aprender dentro do esporte para outros âmbitos da sua vida, né? Por isso que acho que na grande maioria do mundo hoje, se a gente pega as pessoas mais bem-sucedidas em qualquer âmbito, elas são pessoas que elas estão no esporte. Porque o esporte ensina você a ter essa disciplina de ter ali o devocional pela manhã cedo, né? Ter a leitura da Bíblia de uma forma correta, estudar ela de uma forma correta. E você também cuidar da família, né? Que vamos colocar, né? A gente não colocou nesse âmbito aqui, né? Mas acho que família, que é um dos bens mais importantes que Deus dá para nós, que a gente tem que fazer na nossa vida, quando a gente tem essa disciplina, a gente consegue cuidar, né? Cuidar da esposa, do marido, dos filhos, né? E ser uma família que realmente que vai gerar frutos no futuro. Nossa, eu lembrei de uma coisa muito aleatória. Muito aleatória. Ele tava falando, eu preciso falar, quando eu tava no mundo, né? Antes de converter, e a gente andava com o grupinho que o Neymar tava, né? Aquelas, né? Do nada. E, assim, ele sempre regaçava de beber. Ele, assim, gente, era bizarro. Ele bebia muito e virava as noites, assim, sabe? E, meu, o rendimento dele, tipo... tanto é que agora ele nem tá na seleção mais. Aquelas nada a ver, né? Ele não tá na seleção. Do cara do meu time. Nem sei qual que é o time dele. Só sei que ele não tá na seleção. Porque o rendimento vai caindo, então isso vai prejudicando tudo, né? Até pra uma pessoa que vive do esporte. Uma hora tipo cobra, assim. uma hora cobra, é o que eu tava falando. A máquina ela vai funcionar. Ela não vai deixar de funcionar. Mas vai chegar um momento que vai quebrar. Tipo assim, eu acredito que é muito o fator Neymar foi porque por muito tempo, querendo ou não, a parte por trás dele tinha muita coisa que ele deveria tomar que não deixava pesar tanto, mas é exatamente o que você falou. Então, eu vi hoje uma notícia assim, Neymar está fora da seleção. E não cuidou e deixou que aí as outras coisas do mundo abraçassem ele, né? Sim. Porque daí ele foi buscar o refúgio. Refúgio aonde? As outras coisas. Neymar, você pode procurar um refúgio com o Germano. Qualquer coisa, você tá convidado Corre pra cá, podcast. viu, Neymar? Vem pra Irlanda. Vai ser feliz aqui. Vai ser feliz aqui. Muito isso, obrigado né, gente? pelo Finalizamos convite. falando Neymar, que legal. O produtor ficou bem feliz. Assim, uma conversa bem aleatória do meio pro final. Enfim. Mas é isso, gente. Vida real aqui. Você que tem esporte, né? É verdade. Justifica nisso. Vamos justificar. Justificativa. Mas bem, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Manda para as pessoas aí que precisam perder um quilinho, que precisam comer mais, né? Para os crentes aí que tá um pouquinho fora do peso. Precisa perder 1 quilinho ou 20. Aqui, né? Esse nosso amigo já foi evangelizado hoje, entendeu? Então faça com ele. Eu vou, hein? E não esquece, hein? Já falei aqui, hein? Amanhã tem corre dupla. Amanhã é quarta, hein? No próximo episódio ele vai estar mais fininho. Isso, exato. Wesley, por favor. Faz o Photoshop. É isso. Cara, muito obrigado novamente Obrigado a vocês. por você ter
se disponibilizado a vir aqui falar um pouquinho do que o senhor tem feito na sua vida. E é isso. E é isso, né? Ficamos por aqui. Se você assistiu até o final, coloca aí #Marcelo Fininho. Que filha da mãe, eu ia falar corre Dublin. Tá bom, vou mudar. Corre Dublin. Obrigado. E aí, gente, um beijo. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.